Graça e paz, meus amados e queridos e muito saudosos irmãos em Cristo. Vamos dar início ao nosso culto com uma palavra de oração. Feche seus olhos, vamos nos dirigir mais uma vez ao nosso Deus, suplicando a sua presença, suplicando que todas as partes deste culto possam de fato glorificar, possam de fato engrandecer o nosso Deus, mas ao mesmo tempo todas as partes deste culto possam todas elas possam alcançar os nossos corações. Vamos consagrar este ajuntamento ao nosso Deus. Oremos. Senhor, dá-nos a tua presença nesse instante. Precisamos, ó Pai, da tua iluminação, da tua direção. Precisamos que o Senhor toque, Senhor, na nossa mente, na nossa volição, nas nossas emoções. Precisamos, ó Deus, ser iluminados, direcionados pelo teu Santo Espírito. Precisamos, ó Deus, da tua palavra, que ela venha nutrir, Senhor, a nossa alma, que o nosso coração possa se apresentar desde agora, ó Deus, de uma maneira desarmada diante do Senhor, para que sejamos tratados, fortalecidos, para que sejamos de fato, ó Deus, santificados com a tua palavra. Por isso, aplica, Senhor, a tua verdade, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nesta noite, e faz isso para a honra do teu santo e bendito nome. Nós oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Muito bem, vamos abrir a Bíblia? Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 8, do versículo 4 ao versículo 8. Pois muito bem, Lucas capítulo 8, do versículo 4 até o versículo 8. E eu peço à nossa irmã Márcia que habilite o seu microfone e faça a leitura, por favor, Márcia, para a nossa edificação. Por gentileza, Márcia. Lucas 8, de 4 a 8. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear. E, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Até aqui, por enquanto, até aqui. Presbítero Walter, por gentileza, nos conduza uma palavra de oração, procurando neste momento não pedir nada, não suplicar nada, mas apenas engrandecendo, louvando ao nosso Deus. Nos conduza nessa oração para que o nosso coração se apresente de uma maneira grata, de uma maneira a exaltar o nome do nosso Deus. Oremos, meus amados, com o presbítero Walter. Apenas não esqueça de habilitar o seu microfone. Queridos, oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui reunidos mais uma vez, Senhor, como igreja, Senhor, como a tua igreja. Te agradecemos porque tu és o nosso Deus. Te agradecemos porque mais um dia de vida tu nos concedes, Senhor. Te agradecemos pelo ar que respiramos, ó Pai. Te agradecemos porque tu estás ao nosso lado sempre, Senhor, nos ajudando, nos auxiliando, fortalecendo a nossa fé, Senhor. Te agradecemos porque tu és o nosso Deus, porque Cristo morreu por nós, pelos nossos pecados. Te agradecemos por isso, Senhor. Te agradecemos por tu estar sempre, Senhor, cuidando de nós, sempre nos auxiliando, sempre nos dando as nossas dificuldades quando precisamos, ó Pai, estando sempre ao nosso lado, Senhor. Te agradecemos por tudo, Senhor. Te agradecemos por esse momento. Em nome de Jesus. Amém. 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 Fábio, vamos louvar a Deus? Por favor, nos assista aqui nessa canção de adoração e louvor. O hino 26.
pássaros cantar. Eu vejo ali montanhas altaneira e o teu poder em glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado. Ali vertei o sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em esplendor e glória Jesus abriu as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Muito bem. De fato, grande é o nosso Deus. A Ele todo louvor, toda honra, toda a nossa adoração. Vamos dar continuidade no texto que acabamos de ler agora há pouco. Lucas, mais uma vez, então, sequência do texto, Lucas capítulo 8, desta feita, do versículo 9 ao versículo 15. Eu peço ao nosso irmão Euler, por favor, Euler, conduza-nos nesta leitura. Lucas capítulo 8, do versículo 9 ao versículo 15. Por gentileza, Euler, pode proceder à leitura bíblica. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? Respondeu-lhes Jesus: A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes o coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que lhe caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Eles não têm raiz, creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Eles frutificam com perseverança. Até aqui, meus amados irmãos, versículo 15 diz:
A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Nós vamos mais uma vez buscarmos a presença do Senhor nesta oração de consagração. Será que temos perseverado fielmente, de uma maneira detida, de uma maneira consagrada ao nosso Deus nesta caminhada, nesta jornada cristã? E quando olhamos para dentro de nós, será que temos no nosso coração sempre um altar preparado, um altar sincero de adoração ao nosso Deus? Quando olhamos para o nosso exterior, será que temos dado fruto dessa vida maravilhosa em Cristo? Vamos fazer aqui, de fato, uma reflexão enquanto oramos, colocando toda a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, toda essa reflexão genuína e séria na presença do nosso Deus. E para isso, eu convido o nosso irmão presbítero Ciro que nos conduza numa oração de quebrantamento, numa oração de confissão de pecados. Oremos, amados irmãos, com o presbítero Ciro. Senhor nosso Deus, Deus de bondade e misericórdia, mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante de Ti para neste momento declararmos que reconhecemos as nossas falhas, reconhecemos as nossas faltas, os nossos pecados, costumeiros pecados, Senhor, que tem entristecido, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor, fortalecendo a nossa fé, o Senhor venha a nos predispor, a nos ensinar, Senhor, a debruçarmos, a dobrarmos os joelhos, a nos colocarmos diante de Ti, buscando sempre o Teu amor, a Tua misericórdia, que o Senhor transborde sobre nós a Tua graça, de tal forma que possamos crescer e nos sustentarmos nas nossas fraquezas. Senhor, nós te pedimos perdão, porque somos inclinados ao pecado e temos muitas vezes nos esquecido de Ti, temos rejeitado Tua graça muitas vezes. Por isso nós te pedimos que o Senhor venha fortalecer a nossa fé. Venha fortalecer, Senhor, a nossa confiança nos Teus propósitos para conosco, para nos fazer homens que produzam fruto do Espírito, vivendo como uma vida como a de Senhor Jesus. Ajuda-nos, Senhor, portanto, a vivermos uma vida de testemunhas fiéis do Teu reino, do Teu evangelho, em busca, Senhor, da semelhança do Senhor Jesus. É o que te pedimos, Senhor, misericórdia para as nossas vidas, os Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Por favor, Fábio, mais uma canção de louvor ao nosso Deus. Por gentileza, nos assista em mais uma canção de adoração. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me
ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Amém. Muito bem, que assim seja, que esta seja a nossa oração, que Deus venha a usar, tocar nas nossas vidas, de fato, sermos úteis em sua obra, úteis em suas mãos, para que o nome do Senhor Jesus seja engrandecido. Queridos irmãos, deixa eu lhes dar aqui um aviso importante, apenas, na verdade, repetindo o que fora dito na Escola Bíblica Dominical. Nesta última quinta, o Conselho se reuniu para se debruçar com relação à
flexibilização. Quando retomaríamos os trabalhos, pelo menos alguns trabalhos presenciais na igreja? E por hora o Conselho decidiu que devemos esperar, por prudência, esperar um pouco mais, né? Isso se faz necessário tendo em vista a preocupação que nós temos com a integridade física da igreja e também, por outro lado, temos a preocupação, estamos conscientes de que também é necessário, na medida de um tempo oportuno, retomarmos, ainda que paulatinamente, os trabalhos na igreja. E para isso, o Conselho novamente se reunirá para discutir essa matéria na primeira quinzena de agosto, né? Por hora, nós ainda manteremos suspensos os trabalhos presenciais. Na primeira quinzena de agosto é um outro momento, uma outra data, outras circunstâncias. Pediremos direção a Deus para deliberarmos sobre este assunto. Também pedimos à igreja que orem pelas nossas vidas, orem pelos presbíteros, orem pelo conselho, orem pelo conselho e pelo pastor, para que juntos possamos, de fato, discernir o melhor tempo, discernir o momento correto, para assim edificarmos a igreja com uma certa margem de segurança. Tá ok? Orem por nós. Por falar em oração, vamos nos dedicar neste momento em duas orações. Uma pela nossa pátria, pela nossa nação que tem sido fustigada por esta crise que lança os seus ditames sobre a ordem econômica, a ordem financeira das famílias. Também lança aí os seus ditames na questão da saúde, da integridade física, esta crise sanitária que tem abalado o nosso país, certamente abalado o mundo. Vamos interceder pelo nosso país, pelas autoridades, porque vivemos também uma crise política na nossa nação e todo esse contexto de pandemia tem sido utilizado para ferver, para trazer aqui um clima de efervescência política que muito tem prejudicado a nossa nação. E também oremos pela nossa igreja, intercedendo pelos trabalhos, intercedendo pelas famílias, intercedendo pelas almas queridas. E nesse sentido eu peço ao nosso irmão presbítero Raja que ore pela nossa pátria. E na sequência o presbítero Fábio que ore pela nossa querida e amada Igreja Presbiteriana de Peruíbe. Oremos, portanto, primeiramente com o presbítero Raja e na sequência com o presbítero Fábio. Oremos, amados. Senhor nosso Deus, nós te somos muito gratos porque estamos novamente na tua presença, reunidos com tua igreja, embora não presencialmente, mas estamos felizes por isso. Te agradecemos porque o Senhor tem abençoado a nossa igreja e a nossa cidade de Peruíbe também. Nós queremos pedir que o Senhor venha de forma muito especial abençoar o nosso país por tudo que tem passado, por todas as questões, não só de saúde, mas as questões políticas, que o Senhor possa controlar essas situações, que nós possamos levar o nosso país novamente aos eixos, a uma postura de fé no Senhor Jesus, ou então aqueles que não querem exercer fé, pelo menos respeitem a fé que nós temos em Deus, no Senhor Jesus, e nos princípios deixados por Ele nas suas sagradas Escrituras. Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor abençoe o presidente Bolsonaro, que o Senhor abençoe também os prefeitos das cidades, e que o Senhor possa abençoar de forma especial o ministro da Educação, que é um pastor presbiteriano que nós conhecemos de longa data e que vai enfrentar agora uma fase difícil, porque as pessoas vão
vasculhar a vida dele, que as pessoas vão procurar qualquer coisa para desacreditar o Evangelho, desacreditar a pessoa dele. E nós pedimos que ele seja ali um baluarte forte e conduza esta nação nos caminhos do Senhor Jesus. Que a educação concentrar nos eixos, porque dela nós dependemos principalmente para que tenhamos um país mais feliz e mais forte no futuro. Agradecemos por todas as coisas que o Senhor tem feito por nós. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, ainda na Tua presença, Senhor, queremos colocar a nossa igreja diante do Teu altar, a Igreja Presbiteriana de Peruíbe, Senhor. Sabemos que estamos passando por um momento ímpar, um momento que nunca enfrentamos na história, ó Pai, mas Tu tens guiado, Senhor, as nossas vidas, cuidado das nossas vidas, Senhor. Mas te pedimos, Senhor, que não haja por esse mecanismo, ó Pai, que não haja nenhum esfriamento das pessoas, ó Pai, que todos os membros, todos os seus familiares possam se sentir, Senhor, necessitados de buscar cada vez mais a Ti, Senhor. Que não haja um acomodamento, Senhor. Abençoa cada ministério da Tua igreja. Sabemos que alguns ministérios estão funcionando mesmo nesse momento, ó Pai. Continue, Senhor, abençoando, Pai, aqueles que porventura também não tem como, Senhor, desempenhar, Senhor, o seu ministério nesse momento. Abençoa de igual modo para que tão logo, Senhor, estejamos juntos, Senhor, adorando e buscando, Senhor, a Tua presença como igreja, Senhor, como pessoas que reconhecem o Teu cuidado, o Teu amor, a Tua provisão, Senhor. Abençoa cada lar, cada família, Senhor. Derrama, Senhor, a Tua bênção, Pai. Ser com lares que possam, porventura, estar enfrentando problemas de saúde, ó Pai. Vem com Tua providência, Senhor. E também, ó Pai, de igual modo, pedimos por lares que estão enfrentando problemas econômicos, ó Pai. Abre portas de emprego, ó Pai. Abre, Senhor, oportunidades, Senhor. Tudo isso nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito bem. Vamos ao texto da exposição dessa noite. Abra a tua Bíblia, minha irmã, meu amado irmão, na Epístola aos Hebreus, capítulo 12. Um texto muito conhecido, mas um texto encorajador para as nossas vidas nesta noite. Hebreus, capítulo 12, apenas os 3 primeiros versículos. Hebreus 12, de 1 a 3. Muito bem, espero que todos tenham achado. Epístola aos Hebreus, capítulo 12, do primeiro versículo ao versículo 3. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmanhando em vossas almas. Até aqui, meus amados irmãos. Muito bem. Vocês devem concordar comigo que frequentemente, não poucos irmãos deixam de focar em Jesus e passam a focar, a fixar os seus olhos nos homens. Isso acontece, infelizmente, à nossa volta, muitas vezes com os nossos irmãos, muitas vezes conosco mesmo. Deixamos de olhar para Jesus
damos assim brecha à nossa carnalidade e colhemos apenas mágoas, tristezas, rupturas, olhando para nós mesmos ou olhando para o próprio homem, e assim, quando nos vemos, quando percebemos, estamos ali, como diz o texto, praticamente desmaiados na nossa alma. Queridos, tudo indica que os primeiros leitores desta carta, eles eram cristãos judeus, cristãos da diáspora romana. Esses cristãos, eles estavam ali enfrentando a perseguição do imperador Cláudio. Cláudio havia expulsado de Roma os crentes, os cristãos, por volta do ano 46. E talvez a altura, a época desta carta, esses nossos irmãos estivessem ali sofrendo por causa da perseguição de um outro imperador, no caso, Nero, por volta do ano 64. Queridos irmãos, os crentes de Hebreus, os crentes dessa igreja, temiam a morte por causa da fé que professavam. Apesar, é verdade, de não chegarem a ponto de terem que morrer por amor a Jesus, pois isso está registrado no versículo seguinte ali, no versículo 4 deste mesmo capítulo. O fato, meus irmãos, é que esses crentes estavam correndo o risco da apostasia por conta do aperto, por conta da tribulação e perseguição. Estavam sujeitos ao sofrimento e à vergonha por amarem a Jesus. Eram despojados, parem e pensem, eram despojados de suas posses e arrancados dos laços dos seus queridos, dos seus familiares. Estavam confusos pelo caráter, digamos assim, invisível da glória de Jesus. E eles estavam, então, a essa altura tentados a se desviarem da fé, a caírem na incredulidade, a desistirem da vida eterna por conta da perseguição. E no capítulo 11, o autor, divinamente instruído, ele tem o cuidado de animar a fé daqueles nossos irmãos e a nossa fé hoje, ao falar sobre aquilo que nós chamamos de heróis da fé. O autor passa a falar sobre Noé e o seu testemunho de fé, sobre Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e tantos outros. Fala das vitórias que Israel obtivera pela fé, dando ali o exemplo das muralhas de Jericó que ruíram, falando da história de Gideão e seu desafio e sua vitória, falando de Davi, falando de Samuel, falando de Daniel. Meus amados, também o autor fala, registra aqui, iluminado, inspirado pelo Espírito Santo, fala de casos de ressurreição. Elias e o filho da viúva de Serepta, Eliseu e o filho da sunamita, que também foi ressuscitado. Mas, por outro lado, apesar do autor falar e ressaltar aqui as vitórias pela fé, o autor também fala de derrotas, o autor também fala de sofrimento de nossos irmãos do Antigo Testamento, justamente por causa da fé que professavam. Ali no versículo do capítulo 11, versículos 36 a 38, nós temos os seguintes exemplos. Outros, versículo 36, por sua vez passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Percebam aqui a que nível atroz de perseguição que irmãos nossos do Antigo Testamento também experimentaram. Logo, como podemos, na verdade, enfrentar os sofrimentos da fé cristã sem perder o foco? Como que nós podemos enfrentar não apenas sofrimentos que são ou procedem como que consequência do nosso amor a Jesus, mas também como é que podemos enfrentar dias difíceis, enfrentar, por exemplo, este momento de crise no seio político, crise no seio da saúde pública,
crise sanitária, crise econômica, crise nesta pandemia. Como podemos enfrentar esses momentos de crises sem perder o foco? E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Como não perder o foco? E para isso nós vamos destacar aqui 4 princípios. Primeiramente, meus irmãos, para não perdermos o foco, é necessário, em primeiro lugar, portanto, livrar-se de todo o peso. Meu amado irmão, minha amada irmã, livre-se de todo o peso que está aí te sobrecarregando. Vejam comigo o versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso. Irmãos, o peso não é necessariamente pecado. Nem tudo é pecado na nossa vida, na nossa tristeza, nas nossas derrotas, nas nossas frustrações, nas nossas debilidades. Por exemplo, possíveis pesos que nos atrapalham nesta carreira cristã, uma perseguição moral, uma oposição física, uma retaliação, uma indiferença das pessoas, o peso das preocupações, o peso da ansiedade, o peso da enfermidade, o peso da luta financeira. Quantos queridos perdendo seus empregos neste momento de pandemia, o peso dos desafios profissionais. E o que dizer sobre o peso das perdas? Quando há perda, quando há falta de paz no casamento, quando há, infelizmente, a morte de um ente querido na nossa família, quantos traumas, medo, insegurança, baixa estima, quanta dúvida do amor das pessoas por você. Ah, meus irmãos, há coisas que precisamos desembaraçar no coração para não desanimarmos na fé. E por isso, em primeiro lugar, se você deseja permanecer no foco, se você, por outro lado, então, não quer perder o foco na sua trajetória cristã, livre-se em primeiro lugar, comece a se livrar de todo o peso que está ali sobrecarregando a tua alma. O segundo princípio é livre-se. Em segundo lugar, livre-se não apenas do peso, mas livre-se de todo pecado. Vejam só o versículo 1 ainda, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Meus irmãos, sobre o pecado é maligníssimo. A Bíblia diz sobre o pecado, Isaías 59, versículo 2, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Que tragédia é o pecado, meus irmãos! Os pecados, as iniquidades, diz o texto, fazem separação de nós, o nosso Deus. E nós temos que, nesta hora, olhar para dentro de nós mesmos e tentar passar por escrutínio a nossa consciência, os nossos pensamentos, as nossas motivações, os nossos sentimentos, as nossas palavras, as nossas atitudes, pois os pecados retardam a nossa caminhada na fé. Por exemplo, alguns pecados que nos retardam na vida cristã, o apego à vida presente, ou seja, deleites do mundo, amor ao dinheiro, apetites da carne. O que dizer também da inimizade, aquela falta de perdão, aquela amargura, aquele ódio, aquela cólera recolhida, guardada, armazenada. O que dizer da vaidade, da soberba, do orgulho, da altivez do nosso coração. Ah, meus amados irmãos, tudo isso faz e traz separação entre nós e o nosso Deus e faz com que nós praticamente desmaiemos a nossa caminhada com Cristo. O que dizer da impureza, a malícia, a pornografia, a língua torpe, a fofoca e por aí vai. Mas também o que dizer, queridos irmãos, da nossa infidelidade. Infidelidade quando somos adeptos, quando abraçamos o comodismo, a falta de compromisso com Deus, a falta de fidelidade também nas ofertas da igreja, ofertas missionárias,
Queridos, quanta infidelidade muitas vezes no nosso meio com relação aos dízimos. O que dizer da incredulidade, da dúvida, do amor de Deus por nós? Mas a Bíblia diz para lançarmos fora tudo isso da nossa vida, do nosso coração. Lançarmos fora o pecado, irmãos. Colossenses 3,8 diz: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. O que dizer da palavra do apóstolo Pedro na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 1, quando Pedro também diz para que nós lancemos fora o nosso pecado, desembaraçando assim de todo o peso do pecado, quando ele diz: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências. Meus irmãos, o pecado mina o nosso ânimo, mina a nossa fé, mina o nosso amor a Jesus. O pecado nos deixa fracos. O pecado nos deixa fracos na medida que deixamos de orar. Não buscamos mais a Deus, não nos encantamos mais com o sagrado, com a graça, não sentimos mais prazer nas coisas de Deus, não sentimos mais a doçura do Espírito Santo, não nos envolvemos mais com as pessoas, com os nossos irmãos, com a igreja. O pecado retarda a bênção, o pecado nos faz patinar na vida cristã. A Bíblia diz, Jeremias 5:25, os vossos pecados afastam de vós a bênção, afastam de vós o bem. Terceiro princípio, para que de fato não saiamos do foco, não percamos o foco na nossa caminhada com Cristo. Em terceiro lugar é a perseverança na fé cristã. Olhem comigo ainda no versículo 1 que diz, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Meus amados, crente que não persevera, sucumbe. É preciso perseverar na vida com Deus. Acabamos de ler aqui a parábola do semeador, aquele que persevera frutifica, aquele que persevera, ele caminha de uma maneira detida, fiel, forte, e dá frutos e permanece no Senhor. Pois a Bíblia diz, ora, a perseverança deve ter ação cabal, deve ter ação completa, diz Tiago escrevendo na sua carta, 1 capítulo 4, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Romanos 5, 3 e 4, Paulo diz, também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ah, meus amados, é preciso correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Mas alguém dirá, pastor, que carreira é essa? Que carreira que nos está proposta? E a resposta é a carreira da fé. A carreira do viver pela fé, pois o justo viverá pela fé. Irmãos, fé é a certeza das coisas que se esperam. É a certeza no nosso coração daquilo que aguardamos. É a convicção de fatos que não vemos. E qual é o propósito da fé? Meus amados, vocês já pararam para pensar que um dos aspectos que envolve aqui o propósito da fé é nada mais, nada menos do que agradar a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, versículo 6. Queridos, todos os heróis da fé viveram, prestem atenção, viveram pela fé. Versículo 39 aqui do capítulo 11 diz assim, ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé. Ah, meus irmãos, pela fé, Abel ofereceu o melhor a Deus, pela fé. Pela fé, Enoque agradava a Deus. Pela fé, Noé temeu a Deus. Pela fé, Abraão obedeceu a Deus. Pela fé, Sara confiou na
fidelidade e providência de Deus. Pela fé, José profetizou o êxodo do Egito. Pela fé, diz a Bíblia, Moisés preferiu o opróbrio de Cristo. Pela fé, Raabe acolheu os espias. A vida do crente é uma vida vivida pela fé. Agora, eu lhes disse que todos os heróis da fé viveram pela fé. Pois bem, por outro lado, todos os heróis da fé morreram na fé. E não se assustem, pois o versículo 13 do capítulo 11 diz exatamente isso. Diz assim o texto: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Queridos, será que isso mudou? Queridos, será que isso mudou na nossa geração? Observe o versículo 38 ainda do capítulo 11. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Meus irmãos, os nossos irmãos do Antigo Testamento, diz a Bíblia, não obtiveram a concretização da promessa, ou seja, a glória consumada. Mas não apenas os irmãos do Antigo Testamento, os nossos irmãos que partiram, os nossos queridos que partiram, é verdade, estão com Cristo, mas ainda não obtiveram a concretização da promessa. E não obtiveram por quê? Não obtiveram para que todos nós sejamos glorificados juntos. Aleluias por isso, no dia do Senhor. Capítulo 11, versículo 40 diz: por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles do Antigo Testamento, os nossos irmãos do Antigo Testamento, sem nós, sem o povo do Novo Testamento, não fossem aperfeiçoados. Haverá o dia do nosso Senhor Jesus, do seu retorno, em que todos nós então receberemos a concretização da promessa. Meus irmãos, portanto, é necessário, é imperativo correr esta carreira que nos está proposta e correr perseverantemente, lembrando que estamos aqui de passagem, estamos correndo a Canaã celestial, mas somos peregrinos aqui, lembrando que a nossa casa não está aqui, igreja, lembrando que o nosso aperfeiçoamento, a nossa glorificação, o nosso galardão acontecerá na volta de Cristo. E eu quero encerrar caminhando para o último princípio para que você e eu, para que nós não saiamos do foco. Quarto lugar, portanto, para não sair do foco, foque em Cristo. Como você pode, aliás, como não perder o foco? Não perdendo o foco, olhe para Cristo. Como não perder o foco? Foque em Jesus. Irmãos, os heróis da fé são ricas, é verdade. São ricas testemunhas de perseverança na carreira proposta, na carreira que nos está proposta. São ricas testemunhas, mas eles todos foram imperfeitos, não foram perfeitos, falharam, sucumbiram, vacilaram. Eles não podem, portanto, ser o autor da nossa fé. É necessário focar apenas em Cristo e não nos homens. Focar em Cristo e primeiramente focar em quem Cristo é. Versículo 2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Ah, meus irmãos, Hebreus 5, 8 e 9 diz que Jesus, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Meus irmãos, Jesus praticou sim a obediência em meio às experiências reais de sofrimento. O sofrimento para Jesus não foi teórico. O sofrimento para Jesus foi real.
não como queriam os docetas, defendendo o docetismo, que Jesus era apenas um fantasma, uma aparição em forma humana. Não, Jesus de fato experimentou o sofrimento, pagou o preço por ser obediente ao Pai. E diz o texto que ele foi aperfeiçoado, e porque foi aperfeiçoado, tornou-se o autor. Aperfeiçoado em que sentido? No sentido de que, como segundo Adão, ele teve que viver em obediência, obediência real e pagando o preço, e não apenas isso, ele viveu na dependência do Pai para todas as coisas, e o próprio Senhor, o nosso Salvador, teve que viver pela fé, confiando na promessa, confiando no pacto que o Pai estabelecera com ele, o pacto da redenção. Por isso Jesus é o autor da fé. Jesus é o autor da nossa salvação, não é o homem, não são os homens, não são aquelas pessoas que são referências na caminhada cristã, nem mesmo os autores bíblicos, eles não são os autores da nossa fé, mas Jesus sim, porque Jesus, ele abriu o novo e vivo caminho através da sua morte e ressurreição. Jesus, portanto, é o causador, ou seja, ele é o fiador da nossa fé, da nossa salvação. Jesus é o modelo a ser seguido, o modelo de fé a ser seguido pela igreja. Jesus é o modelo de perseverança para ser seguido pelos crentes. É para ele que devemos olhar. Mas Jesus também é o consumador, não apenas o causador, não apenas o autor, mas ele é o consumador da fé, porque ele é o alfa, ele é o ômega. Jesus não apenas nos deu o dom da fé, ele, coisa maravilhosa, ele leva a nossa fé a uma realização. Paulo aqui nos ajuda a entender isso quando ele diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Filipenses 1:8. Portanto, Jesus Cristo, ele leva a nossa fé à consumação, ele leva a nossa fé a uma realização. Por isso, ele é o consumador da nossa fé. Glórias a Deus por isso. Irmãos, temos mais graça. Temos mais graça e exemplo do que os próprios heróis da fé tiveram, porque temos o exemplo de Cristo, o exemplo de Jesus. Por outro lado, é verdade, temos maior responsabilidade, pois que também Cristo, diz Pedro, escrevendo da sua primeira carta, capítulo 2, versículo 21, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Por um lado, temos mais graça e exemplo, porque temos Cristo e o exemplo de Cristo. Por outro lado, somos mais responsáveis por fitarmos os nossos olhos em Cristo Jesus. Meus irmãos, temos que, de fato, focar em quem Jesus é, mas também temos que focar no amor de Jesus por nós. Vejam só o versículo 2, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Ah, meus amados irmãos, Jesus contemplava o galardão, contemplava o resultado do seu sacrifício, completando assim o galardão que receberia. E pela alegria de ajuntar os filhos de Deus, redimidos em seu sangue, e por amor de nós, então ele suportou a cruz, como diz Isaías 53:11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Amados, por amor, simplesmente por amor, Cristo suportou a cruz por você. Jesus ficou sozinho durante o seu julgamento, perante o sumo sacerdote, perante Pôncio Pilatos. Jesus suportou sozinho a agonia no Getsema por você. Jesus correu. Aliás, Jesus carregou sozinho a ira de Deus no Calvário por você, e por amor suportou a cruz, e por amor também Cristo, diz o texto, Cristo não fez caso da vergonha, Cristo não fez caso da ignomínia. Vocês devem estar lembrados que os judeus,
Eles queriam que Jesus sofresse a maior de todas as vergonhas na cruz, ser maldito de Deus, é isso que eles queriam. E a crucificação naquela cultura, naqueles tempos, era tão vergonhosa que era proibido infligi-la a um cidadão romano. Tamanha vergonha era a morte de cruz. E nós temos então que fitar os nossos olhos no amor de Jesus, no exemplo de Jesus, em quem Jesus é. E para encerrar, nós temos que então considerar atentamente no modelo de Jesus, no exemplo de Jesus. Vejam só o versículo 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Isto é sensível, meus amados irmãos. Se nós deixarmos de focar em Cristo, nós estaremos caminhando para uma estrada perigosa, a estrada do desmaio da alma, da fraqueza da alma, e ali nos encontraremos fatigados, cansados. Considerai, diz aqui o autor, atentamente aquele que suportou tamanha oposição. Meus irmãos, foquemos no sofrimento de Cristo por nós, foquemos na perseguição a Cristo por nós, foquemos na oposição a Cristo por nós. Queridos, quando criança, o Senhor Jesus não teve lugar para nascer, viveu como um desterrado, perseguido pelos religiosos, pelos políticos, pela multidão, por Satanás. Judas o traiu, Paulo o negou, todos o deixaram, foi cuspido no rosto, pregado na cruz. Meus irmãos, muitos olham para o homem e não para Jesus, e quando assim o fazem, ficam cansados, fatigados e desencorajados espiritualmente. Se a nossa igreja assim viver, será a derrota espiritual, será a falência espiritual se deixarmos de focar em Cristo. E nós devemos, finalmente, focar na vitória de Jesus. Irmãos, versículo 2 diz: o qual em troca da alegria que lhe estava proposta suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está, preste atenção nisso, pois isso é alvissareiro, e está assentado à destra do trono de Deus. Queridos, se por um lado os sofrimentos de Cristo nos servem de exemplo para perseverar, por outro, a vitória e a ascensão de Cristo, louvado seja Deus, nos serve de consolação e esperança. A vitória e a ascensão de Cristo nos servem de encorajamento para continuarmos correndo a carreira da fé, a carreira que nos está proposta. Meus irmãos, a vitória de Cristo garante, é ela que garante que alcançaremos a linha de chegada. Pois a Bíblia diz que em todas as coisas, porém somos mais que vencedores por meio de Cristo, por meio daquele que nos amou. O fim do nosso sofrimento será o mesmo fim dos sofrimentos de Cristo, pois, se com Ele sofrermos, também com Ele seremos glorificados. Essa é a nossa esperança. Essa é a fé do crente. Uma fé que caminha perseverando, livrando-se de todo o peso, livrando-se, em nome de Jesus, de todo o pecado, perseverando na fé cristã e focando, fitando os nossos olhos, os olhos da nossa alma, em quem Jesus Cristo, o nosso Senhor, em quem Ele é, focando os nossos olhos da alma no seu amor, focando também no seu exemplo e louvado seja Deus na sua vitória, pois Ele está assentado à destra do trono de Deus. Meus amados irmãos, que essa palavra possa cair firmemente no nosso coração, a ponto de nós termos vitórias na nossa caminhada cristã e para que sejamos de fato fortalecidos, vencendo assim todo desânimo, todo peso, todo pecado, para que Cristo Jesus seja de fato engrandecido no nosso viver. Que Deus te abençoe, que Deus use essa palavra para falar fundo ao seu coração, para te afastar do desânimo, para te afastar do pecado e para, por outro lado, para colocar você, o seu coração, no altar do nosso Deus. Que Deus te abençoe.
Amém. Nós vamos caminhar para o final, então. Vamos cantar ao Senhor mais uma vez? Por favor, presbítero Fábio, ajuda-nos neste final de culto com mais uma canção de adoração e louvor. Conduza-nos em mais uma música, onde nós possamos agora, neste findar de culto, louvar a Deus. Por gentileza. Amém. Queridos irmãos, recebam a bênção do Senhor. Que a graça maravilhosa, a graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o amor de Deus, que o amor maravilhoso de Deus, o nosso Pai, que as consolações, o poder, a iluminação, a santificação do Espírito Santo repousem sobre vós, benditos do Senhor desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Queridos, uma boa semana a todos. Fiquem firmes na fé, correndo a carreira que nos está proposta. Uma semana abençoada. Forte abraço a todos. Que Deus os abençoe.